Aula GOEL 6. Aula de hoje, formas verbais. A terceira pessoa do singular do presente. General overview of the English language. 6. Pronunciation of S endings. Featuring the third person singular, simple present, plus singular and plural, plus the genitive case. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, a forma verbal de hoje é provavelmente a mais restrita, a mais específica de todas as 6 formas que cada um dos seus verbos vai ter em inglês. Ela vai cercar apenas uma única situação: a terceira pessoa do singular do presente simples. Para resumir tudo de uma maneira muito simples, você simplesmente coloca S na sua forma base. Por exemplo, I walk, you walk, we walk, they walk, but, she walks, he walks, it walks. Lembrando que todo mundo também é terceira pessoa do singular. Everybody walks, everyone walks. Muita gente acha que everybody vai ser conjugado como plural, mas não vai. Repare no que acontece em português. Todo mundo faz isso e nunca todo mundo fazem isso, que soa completamente esdrúxulo para um ouvido brasileiro. Todo mundo é uma ideia plural, mas a forma é singular. Todo mundo, um mundo só, inteiro. Todo mundo, um mundo inteiro, é singular na forma, mesmo que a ideia te proponha plural. Você vai conjugar na terceira do singular em inglês: everybody is, no one does. Ou ainda, para pegar nosso grande verbo genérico, to do, partindo da sua forma base, do, você vai acrescentar aí ES no seu escrito e vai pronunciar she does, he does, everybody does, it does. E é basicamente isso, acabou. E aí você vai me perguntar: mas Cláudio, é muito simples, como que isso pode dar algum problema? Dá. E dá basicamente 2 problemas. Primeiro é que todo mundo esquece de fazer isso. Todo mundo esquece S na terceira pessoa do singular no presente. Vai caminhando pelo básico, se alongando pelo intermediário e chega até o avançado, às vezes cometendo este simples deslize, esse simples erro, perdendo aí a conjugação da terceira pessoa. Esquece mesmo. Top 10 com certeza de erros mais frequentes dos brasileiros em inglês. Esquecer esse S aí. Só isso já seria um problema. Mas temos ainda o segundo problema. O segundo problema é que o S final em inglês pode te dar 3 pronúncias diferentes. E é nesse caso que eu vou ficar a maior parte dessa aula. Portanto, a maior parte dessa aula vai ser essencialmente uma aula de pronúncia. Nesse sentido, essa aula de hoje é irmã siamesa da nossa aula sobre pronúncias de ED. Você lembra dessa aula aqui? Aula dupla, em que a gente cerca 3 pronúncias possíveis do final ED. E é com certeza uma aula aparentada desta minha aula sobre to have, esta aula bônus, to have, em que eu faço ali um pequeno parêntese de pronúncia nessa minutagem. Se você entender a lógica fonética do que está acontecendo com essas 3 pronúncias de S no final, você resolve várias coisas em inglês. É o tipo da informação que vai repercutir no seu inglês inteiro. Você vai resolver com isso 3 coisas: a sua terceira pessoa do singular no presente. Você vai resolver todos os seus plurais, todas as suas formas do plural. E você vai resolver de quebra o seu caso genitivo, the genitive case. Então vamos ponto por ponto, sendo que importante é entender a lógica do que acontece com os seus sons e os seus S's finais. Vamos atacar o problema. Pronunciation of S endings. Você já reparou que eu fiz no começo de propósito she walks com pronúncia do S final?
Mas she does, com pronúncia do S final, z. Estamos, claro, mais uma vez diante da clássica diferença entre voiceless sounds e voiced sounds, que já foi abordada aqui mais de uma vez. Então você está chegando aqui agora, está ouvindo esse papo pela primeira vez, volta antes de tudo na aula de z, lá no comecinho. Para resumir muito, posso dizer que s e z são essencialmente sons produzidos com a mesma configuração do seu aparelho fonador, com a diferença de que no som z, suas cordas vocais vibram. E isso faz toda a diferença. E a mesma diferença vai se repetir em vários pares de consoantes, como por exemplo entre k e g, entre f e v, e entre t e d. Esses sonzinhos t e d, você lembra, eram sonzinhos temáticos das formas do passado. Dessa vez, os sonzinhos temáticos aqui são s e z. E a gente vai cair num tipo muito específico de som, que nós chamamos de sibilantes. Sim, uma categoria de sons que consistem em fazer frestinhas de ar saírem dos pulmões e irem para fora. S, z. Nesse grupo especial, quero acrescentar ainda 2 sons, sh e j. Também quero te apresentar os símbolos internacionais que representam cada um desses sons, a letra ash para o som sh, essa letrinha bonitinha que parece um S alongado, e a letra aj, sua irmãzinha para o som j. Essa letrinha que todo mundo acha que é um Z, mas você sabe que Z é isso aqui, né? Z. Isto aqui é j, s, sh. E este é o grupo dos nossos sons de consoante sibilantes. E você vai pensar nesses sons todos como um bloco único para começar. Ora, por que você vai pensar neles como um bloco único? Porque esses sons são muito frequentemente trocados dentro de uma mesma língua. Dá uma olhada no que acontece com s e sh, por exemplo. Aqui eu estou em São Paulo e eu digo mais. É só pegar a ponte aérea, cair no Rio, a mesma palavra não será mais pronunciada mais com s no final, mas vai virar imediatamente mais com sh no final. Um carioca vai enxergar ali um S, mais, mas não vai pronunciar S, vai pronunciar sh, mais. Glória a Deus, glória a Deus. Não só no Rio, mas em várias partes do Brasil isso vai acontecer, e em Portugal inteiro. Isso também vai acontecer, um S final vai representar imediatamente sh. Não só, mas dá uma olhada nessa palavra aí, palavra em português, que eu vou te pedir para ler em voz alta aí, lê essa palavra. Mesmo. Eu pronuncio essa palavra mesmo. Se você disse aí mesmo, você vai reparar um detalhe curioso, que está escrito um S na sua frente, mas você não leu mesmo com s, você leu mesmo com z. E já temos uma troca em que está escrito S e você lê Z. Agora, como um carioca vai pronunciar a mesma palavra? Muito provavelmente mesmo, substituindo o z por um j, mesmo. Tem várias pronúncias dessa palavra, você pode também ter mermo e até mesmo memo. É isso aí mesmo. Ou seja, nessa palavra vale praticamente tudo, menos o que está de fato escrito mesmo. Sim, se você lê o SS e o, você ganha mesmo. E você vira imediatamente um não brasileiro. Você passa imediatamente a não ser daqui. Gostei mesmo. Achei legal mesmo. E você faz uma coisa que nenhum brasileiro faz, que é ler o que está escrito. Tudo isso para te exemplificar 2 coisas. A primeira é como esse grupo de sons sibilantes muda dentro de uma mesma língua em relação ao que você vê escrito e ao que você de fato pronuncia. Mas a segunda coisa que eu quero te dizer é algo que já foi dito aqui nesse curso, mas que nunca é demais lembrar. A saber, a pronúncia de uma palavra não depende dos sons isolados, mas depende da interação entre eles. Logo,
A pronúncia de um som ou de uma letra pode ser influenciada tanto pelo som que veio antes, quanto pelo som que vem depois. Claro, por que você acha que um brasileiro pronuncia I mesmo com Z, mesmo tendo em sua frente um S claramente escrito? O que está acontecendo aí? O som que vai seguir a letra S é o som um som vozeado, a voiced sound. Ora, seu aparelho fonador, sabendo que vai ter que produzir voz dali a alguns microsegundos, começa a produzir voz antes, já no Z, transformando o S surdo num Z sonoro, transforming your voiceless S into a voiced Z. Mesmo. De posse de todas essas informações, voltemos ao inglês. Para achar sua terceira pessoa do singular no presente e para achar todos os seus plurais e para achar a pronúncia certa do seu genitivo, você vai observar o som que vem imediatamente antes do S acontecer. The third person singular, simple present. Por exemplo, nos casos que eu usei lá na frente, o verbo é walk. Qual é o último som de walk? Responda rápido. Voiced ou voiceless? Sim, disse voiceless, acertou. A corda vocal não vibra no seu K. Você continua não vibrando para o seu S final. É S mesmo, você diz walks. She walks. Diferente do que acontece com she does. Dá uma olhada, o seu som anterior é uma vogal. Ora, toda vogal usa voz, por isso ela chama vogal. A vogal é um fenômeno vocal. Muito bem, se o som anterior é uma vogal ou qualquer consoante vozeada, any voiced consonant, sua pronúncia é z, does, goes. Ou ainda, I love, som final, v, voiced, continua no voiced, pronúncia z. She loves, he loves, everybody loves. Agora, acabou em sibilante, vai precisar de vogal. Pronúncia final is. Por exemplo, I push, you push, she pushes. I watch, you watch, she watches. S na terceira pessoa do singular no presente simples, simple present only. Não vai acontecer em outros tempos verbais, não acontece no passado, não acontece com verbos modais, é só aí mesmo, simple present. Mesmíssima lógica para as palavras no plural. Singular and plural. Tudo bem, então você vai sempre analisar qual foi o último som antes do seu final com S. Cup, final sound, voiceless, continua no voiceless, seu som é S. Cups, mais mug, som final G. É voiced, você continua no voiced, seu S final tem som de Z. Mugs, mugs. Agora, glass, som final S. Sibilante, vai precisar de vogal. Glasses. Sim, este último caso problemático para brasileiros. Como o português tem muito mais vogais, usa muito mais vogais do que o inglês, e todo mundo que já começou a estudar inglês, já foi instruído pelo professor a começar a cortar a vogal, as pessoas gostam de cortar essa, e essa não pode. A pessoa sai cortando a vogal, todas que ela puder, e manda glass, glass. Não, precisa de vogal aí, glasses. Language, mesma coisa, one language, two languages. Muito comum o erro da pronúncia dessa palavra aí, presta atenção. Adição de vogal, mais uma vez, para o seu final com sibilante. No caso 3, funcionamento idêntico para o caso genitivo. The genitive case. Você se lembra aquele caso que em um apóstrofe S estabelece uma posse? Essa aula aqui. Está aí o mo, this is mo, and this is a ba, this is mo's ba. Som final de mo, vogal, ou.
Voiced sound continua no voiced. Mosba. Mesma coisa para a famosa calça Levi's. Levi's em português. A calça do Levi, porque o próprio Levi em inglês não chama Levi, ele chama Levi. E esse é o jeans dele. Levi's Jeans. E eu posso colocar os três casos lado a lado com o livro do aluno, do professor e do juiz. No primeiro caso, student, the student's book. Segundo caso, teacher, the teacher's book. E no terceiro, the judge's book. Muito bem, é isso aí. Três coisas diferentes, três assuntos importantíssimos cobertos com o mesmo princípio fonético, a mesma lógica de pronúncia cercando tudo isso. Sim, vamos ver se você sacou. Vou te propor casos misturados de plural, terceira pessoa e genitivo. Pause o vídeo se for necessário. Pensa, analisa seu último som, vê que tipo de som que é e depois segue. Só espere fazer todos os quizzes desse canal em tempo regulamentar quando você estiver sacando muito bem a matéria. Quero ver sequência aí para você decidir se é z ou se é is. Vai! I go, everybody. Everybody goes. I put, she. She puts. One language. Two. Two languages. This is a book. This is the judge. Judge's book. The judge's book. I move. He. Moves. He moves. We watch. Everybody. Watches. Right. This is Ferris. This is his sister. Ferris's sister. Yes. Ferris' sister. Para a irmã de Ferris. Elvis's. Como é que é? Elvis's Records. Que é o Elvis, eu sou o final S. Elvis's Records, para os discos de Elvis. One judge. Two. Two judges. They buzz. It. Buzzes. One disease. Various. Diseases. Tudo com Z. É Z no primeiro, no segundo e no terceiro. Diseases. I promise. She. She promises. I talk. Everybody. Everybody talks. I do it. No one. No one does it. Very good. No one does it. Excellent. Nice. That's it. That's the end of this quiz. This is it. That's all, folks. Do you like this class? Well. Hit the like button. Hit it now. Tá gostando do curso? Subscribe to the channel. Seja nosso assinante. Quer mais informações sobre o que está acontecendo exatamente aqui? Nossos projetos para o futuro, nos quais você talvez se inclua? Manda um e-mail pra gente, entra no nosso mailing. A gente te manda informações. That's it! That's it for now! See you next time! Bye bye! Glória a Deus, glória.